Boa noite. Boa noite. Porto Alegre comemora 250 anos amanhã. Em homenagem à capital dos gaúchos, o RBS Notícias está aqui, num dos pontos mais populares da cidade. A polícia investiga golpistas que fazem cada dia mais vítimas. Eles enganam correntistas, invadem contas bancárias, baixam aplicações e fazem transferências. Eles tinham acesso ao valor de um CDB que eu tinha aplicado, eles tinham o valor do limite da minha conta. Autoridades de saúde estão em alerta. Os casos de dengue triplicam a cada semana em Porto Alegre. No estado, já são mais de 2.200 casos. 9 em cada 10 municípios gaúchos estão infestados pelos mosquitos. O RBS Notícias está começando. A capital gaúcha completa 250 anos neste sábado. E hoje o RBS Notícias está ao vivo num dos pontos mais visitados de Porto Alegre. Daniela, boa noite. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Eu estou aqui na Orla do Guaíba, que com certeza é um dos melhores lugares para celebrar Porto Alegre. Porque mais do que um ponto turístico, esse espaço hoje, ele reúne o que realmente é a capital gaúcha, né? São pessoas que vêm aqui diferentes para caminhar, para praticar esportes, para conversar, para trabalhar, para ver o pôr do sol, que aliás hoje estava muito bonito, né? E agora está uma noite muito agradável. E quem está aqui comigo é o César Paz. Ele é empreendedor e é um dos criadores do Poa Inquieta, que é um coletivo que reúne diversas pessoas dispostas a contribuir, né, de forma ativa para melhorar a cidade, para o desenvolvimento da nossa capital. César, boa noite, muito obrigada por estar conosco, celebrando Porto Alegre. Esse engajamento das pessoas, ele é fundamental para se viver melhor, que é o que todo mundo quer, né? Pois é fundamental, né? E a gente tem visto Porto Alegre se movimentar nesse sentido, né? As construções coletivas, elas têm pipocado na cidade, em diferentes segmentos, diferentes formas de organização, né? Que mostram um movimento também de inovação organizacional, né? E Porto Alegre tem mostrado essa força, essa capacidade. E é importante, né, que cada cidadão da cidade entenda essa capacidade de fazer transformação local a partir dessa visão coletiva, né? E quando a gente fala em transformação, a gente logo pensa que é algo assim muito grande, né? Algo global. E na verdade, as pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Quem é inquieto, né, e quer transformação sempre tem esse dilema, né, entre o global e o local, né? E a gente, quando olha para a cidade, para as relações que a gente constrói na cidade, a gente começa a entender que se a gente tem capacidade de transformar a cidade, se a gente tem capacidade de transformar a nossa comunidade, a gente tem capacidade de fazer a transformação global, né? É gostar, é cuidar, né? É preservar o que é nosso também, né? E quais são as capacidades, o potencial de Porto Alegre para essa, vamos chamar assim, inovação social? Eu acho que fundamentalmente precisa, né, ter essa capacidade de organização coletiva, né? Todos os atores da cidade precisam trabalhar em favor de uma transformação que necessariamente é pautada por criatividade, diversidade, inclusão, sustentabilidade, né, que são valores fundamentalmente de uma nova economia, de uma nova forma de entender as relações entre a economia e o social, né? E que a gente, dentro do Porto Alegre Inquieta, mas também representado por outros movimentos como o Pacto Alegre e como outros movimentos da cidade, vem pautando, né, e vem buscando essas discussões, essas reflexões e muito mais do que a reflexão, a ação, né, em relação a essas transformações pautada por esses valores, né? Bom, o César vai continuar conosco aqui no RBS Notícias. Ainda hoje a gente vai conversar sobre economia criativa, que é muito importante, sobre empreendedorismo também. Até já, viu, César? Mas antes eu quero mostrar para vocês um dos pontos que com certeza muita gente passa todos os dias, um ponto importante da capital dos gaúchos. O Paço Municipal, o prédio da Prefeitura de Porto Alegre, no centro. Praça Montevidéu, um prédio bonito, antigo, prédio centenário de 1901 e que, aliás, vai ser transformado também em um museu de arte de Porto Alegre. O prédio vai ser entregue oficialmente à Secretaria Municipal da Cultura amanhã e isso faz parte das comemorações, né, dos 250 anos de Porto Alegre. Eloy. Obrigado, Daniela. Daniela volta daqui a pouquinho com mais imagens, mais entrevista.
Os golpes contra clientes de bancos estão cada vez mais sofisticados. As armadilhas, à primeira vista, parecem até simples, mas é preciso muita atenção para não ser vítima dos criminosos. Os golpistas invadiram as contas bancárias de um professor aposentado e depois abriram uma terceira conta num banco digital, usando os dados pessoais dele. Antes nós tínhamos golpes que se usavam de uma falsa ideia de PIX, de pagamento de boletos, de depósitos, e nessa questão foi um requinte muito maior, porque foi usadas formas que colocaram tudo em nome do nosso cliente. Transferências eletrônicas no valor de R$ 4.900, pagamento de boletos de quase 5 mil, outros de quase 10 mil. Essas transações se repetiram em apenas um fim de semana e o resultado foi assustador. O desfalque em 2 contas bancárias do professor de Ronda Alta foi gigante. Num primeiro dia, chegaram quase a R$50 mil, foram transferidas. Ao total, o nosso cliente ele teve um prejuízo que ultrapassa R$100 mil. O dinheiro saiu de 2 bancos de Ronda Alta, norte do estado, e foi transferido para um banco digital com sede em Curitiba, no Paraná. O caso foi registrado na delegacia de polícia e os advogados da vítima tentam reaver o dinheiro. Eles entraram em contato com a instituição bancária na tentativa de rastrear o que foi saqueado. O dinheiro não está mais lá porque a conta foi encerrada. A polícia investiga o caso e o delegado informou que a vítima caiu num golpe feito por meio de aplicativo. Muitas vezes é preciso ficar atento às mensagens que chegam no telefone celular. O 0800 que pisca aqui na tela pode ser o telefone da central do crime e não da central do banco. E aí, se você ligar e passar aquelas informações confidenciais, pode se tornar mais uma vítima desses golpes. Foi o que aconteceu com a jornalista Eliane Jensen. Era um número muito parecido com o 0800 do banco, dizia assim, ó, comprem análise no valor de 2.941,10. Caso não reconheça essa transação, contate a central. Eu achei que fosse a central do banco. Liguei. Ela recebeu as orientações do falsário para estornar o valor que tinha sido retirado. E que eu teria que repetir a operação neste valor para estornar o valor que tinha sido retirado da minha conta. Eu repeti, achando que eu estava fazendo a coisa certa. E o prejuízo foi enorme. A mais de 20 mil. Entre os principais golpes atualmente estão o da falsa central telefônica ou do falso funcionário do banco. A Febraban orienta os correntistas sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar ser vítima desses criminosos. Qualquer contato de pessoas se dizendo passar por banco, não forneça nenhum dado, porque com toda certeza é fraude. As pessoas têm que ficar atentas, porque com a migração que fomos forçados a fazer para sair do mundo físico e vir para o mundo digital, os fraudadores também fizeram essa migração. E eles procuram sempre o elo mais fraco do sistema, que é a pessoa. A polícia também detectou essa migração dos criminosos e alerta os correntistas. Primeiro, desconfiar, não passar nenhum dado sensível da sua conta, número de conta, número de agência, especialmente número de senha. Se certificar com o seu próprio banco antes de fazer qualquer tipo de transação, né, bancária. Muitas pessoas costumam tomar esses cuidados e se espantam quando as informações sigilosas acabam nas mãos dos fraudadores. Eles tinham acesso ao valor de um CDB que eu tinha aplicado, eles tinham o valor do limite da minha conta, eles sabiam de um valor de crédito pré-aprovado que eu nem sabia que eu tinha, não sabia mesmo, porque eu nunca tinha usado. O governo do estado autorizou a aplicação de mais uma dose de reforço contra a Covid-19 em idosos. A repórter Augustine Tim tem as informações. Boa noite, Augustine.
Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Essa segunda dose de reforço, ou quarta dose, poderá ser aplicada em idosos com 80 anos ou mais, que receberam a terceira dose há pelo menos 4 meses. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são cerca de 180 mil idosos aptos a receber esse segundo reforço. No entanto, cerca de 146 mil possuem alguma dose atrasada. Novas remessas deverão ser enviadas aos municípios. No entanto, aqueles municípios que possuem doses disponíveis podem iniciar a aplicação. Em Bagé, na região da Campanha, a aplicação iniciou hoje. 55 doses foram aplicadas durante a tarde no clube comercial. Aqui em Pelotas, são cerca de 11.300 idosos aptos a receber essas doses. No entanto, a Prefeitura diz que vai esperar a chegada de novas remessas para, então, iniciar a aplicação. Em Caxias do Sul, na Serra, a aplicação inicia na segunda-feira. E em Porto Alegre, a Prefeitura disse que está avaliando a quantidade de doses em estoque para, então, iniciar a aplicação, que deve acontecer na semana que vem. Dani? Muito obrigada, Augustine. Uma boa noite. E você vai ver a seguir, 9 em cada 10 municípios gaúchos estão infestados pelo mosquito da dengue. Em Porto Alegre, os casos triplicam a cada semana. Nós já voltamos. A caravana Campo e Lavoura chega ao último dia de viagem. Hoje o destino foi a região central do estado. Vamos agora conversar com o Bernardo. Boa noite, onde você está e o que você viu? Oi, Eloy, boa noite. Nós saímos no início da tarde de Santa Maria, viajamos de 40 quilômetros e chegamos a São Pedro do Sul, que é onde eu estou agora. O município tem pouco mais de 16 mil habitantes e sofreu bastante com a seca. Aliás, a região central como um todo sofreu com a seca. Todos os municípios decretaram situação de emergência. Falando especialmente da soja, o prejuízo por aqui, o prejuízo de lavouras, nas lavouras de soja foi de 70%, chegando de reais aqui no município. A gente foi para o interior da cidade, na localidade de Itamaió, e visitamos a produção do seu João Pedro Bortoluzzi. Ele que produz soja e arroz e desenvolveu mecanismos de defesa de cultivares em ciclos diferentes. E depois de muito família passou, ele entendeu que é preciso guardar um pouco de renda para superar esses momentos difíceis e superar também os prejuízos. Vamos acompanhar um pouquinho da conversa que a gente teve com ele. Isso aqui vai produzir que 1/3 do potencial que ela teria para produzir. Aqui deverá produzir em torno de 35%. Lá talvez médio e ciclo médio, e ali o vizinho tem uma de ciclo longo, essa é a mais, chegará a 60%, mais ou menos. Mas cada tipo de solo tem, vamos dizer, uma situação diferente, né? Nós temos alguns mecanismos de defesa, né? Então o aprendizado das cultivares aqui, né? Nem tudo, né, é perdido, né? Então, sempre tira lições e vai somando assim para a profissão. Então, daqui a gente fazer uma distribuição de cultivares de ciclos diferentes, né? Que uma delas tem grande chance de se salvar, ainda dar uma produção razoável. Isso para quando nós temos uma ferramenta boa que é a previsão do clima. Já eles haviam falado antes de acontecer o plantio que seria um ano de chuva abaixo da média. Ainda a gente não chegou a saber, mas será no final do verão, será no início do verão? Então isso aí ainda não. Mas a gente se precavendo com cultivares de ciclo diferente, então a chance de dar uma média melhor aumenta muito, né? Então, eu vejo assim, que a gente vai somando conhecimentos.
é que os investimentos feitos pelo governo do estado ajudem de alguma forma as famílias dos agricultores. Eu me despeço da caravana aqui de São Pedro do Sul e volto contigo no estúdio, Eloy. Bernardo, muito obrigado, uma boa noite. As participações ao vivo das equipes da Caravana Campo e Lavoura terminam hoje, mas nós preparamos uma reportagem especial que você confere amanhã aqui no RBS Notícias. Daniela. Eloy, e o fim de semana não vai dar para apreciar um belo pôr do sol. Em praticamente todo o estado, ainda tem instabilidade na região da campanha e as rajadas de vento no extremo sul ficam menos intensas, mas ainda podem atingir até 50 km por hora. As temperaturas ficam mais baixas, com máximas entre 20 e 23 graus na maioria das cidades. Já o domingo vai ensolarado e sem chuva em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas vão subir um pouquinho mais, chega a 27 graus na fronteira oeste. E agora uma previsão para aniversariante, a capital vai ter um fim de semana sem chuva. Amanhã de manhã ainda fica nublado, mas ao longo da tarde o sol aparece e faz 24 graus, uma temperatura bem agradável. No domingo o dia começa mais aberto, com apenas 15 graus de temperatura. Vai ser um domingo bastante ensolarado em Porto Alegre e vai ser mais à tarde, chegando a 26 graus. Eloy. E o Rio Grande do Sul, explosão de casos de dengue. 9 a cada 10 municípios do estado enfrentam surtos da doença. Na capital, as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue foram intensificadas. Quanto tempo tu mexe nessa aqui? Todo dia eu lavo a roupa. Isso aqui é o seguinte, o ideal seria tu tapar. Alexandre ouviu tudo com muita atenção. Ele já sabia do avanço. Desconfiava da capital e desconfiava que o perigo pudesse estar perto de casa. Eu pensei que esse bairro aqui tem muita mata, né? Tem muitos ferros velhos também aqui, depósito de água. Dia agora. Desde o final de fevereiro, as ações de combate à doença foram intensificadas em Porto Alegre. Então tem que ter uma orientação especial para o morador para cada uma das situações, né? Situação de pneu, vasinhos de planta, a temperatura, umidade, chuva no período certo e o mosquito acaba se proliferando, né? Funcionários da Vigilância em Saúde e agentes comunitários já conseguiram mapear 34 bairros. 27 foram qualificados na cor vermelha, que indica a alta presença do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença. E ali na minha casa tem mosquito que tu não sabe onde tu pode, não tem lugar para ficar. E aí aquela bicharada. A explosão de casos de dengue preocupa as autoridades de saúde em toda a região metropolitana. Na capital, 433 pessoas já foram diagnosticadas com a doença desde o início de janeiro. Em todo o ano passado, foram 83. Cada semana de março a gente tem triplicado o número de novos casos. Foi 9, 27, 90, quase 300 e agora já estamos com 433. É importante que as famílias se conscientizem para a gente não ter casos como esse que a gente acabou de encontrar. Quase 90% dos municípios do Rio Grande do Sul estão infestados pelo mosquito transmissor da dengue. Há 2 semanas, uma mulher de 76 anos morreu no município de Chapada, na região norte. Lajeado, no Vale do Taquari, vive um surto da doença. São 282 casos positivos e mais de 1.000 pacientes aguardando pelo resultado dos exames. O último levantamento da Secretaria Estadual da Saúde aponta 2.252 casos, 2.031 contraídos dentro do estado. Sempre que a gente tem assim, uma região com doença, acende o alerta, então começa a ter que se pensar ainda com esse olhar de assim, além da dengue clássica, tem sempre o risco da hemorrágica. Quando a gente tem uma população tão grande contaminada, esse risco aumenta muito. Uma festa com 250 debutantes começa logo mais, em comemoração ao aniversário de Porto Alegre. Veja a seguir.
A decidir amanhã quem larga na frente na disputa pela Taça do Gauchão 2022. Hora de pegar a estrada, todos os caminhos levam a Erechim, mais precisamente ao estádio Colosso da Lagoa, palco do primeiro jogo da final do Gauchão. O Grêmio deixou Porto Alegre no início da tarde, com um reforço de última hora. Vila Sante, que estava com a seleção paraguaia, foi liberado para voltar ao Brasil e já viajou com a delegação. Nicolas, com uma lesão na panturrilha, e Ferreira, expulso no Grenal, ficaram de fora. Quem já está na cidade correu para as bilheterias do Colosso da Lagoa. 12 mil ingressos foram colocados à venda. Todo mundo querendo garantir o seu lugar nessa final histórica para o Ipiranga. Dentro de campo, a final reserva um duelo à parte. A briga pela artilharia do Gauchão. Éric do Ipiranga e... Não só a minha contribuição, tanto sim da equipe. Espero que a nossa equipe dê o nosso melhor, que é isso que a torcida espera de nós, jogadores do Grêmio, de um grande clube. Eu espero que eu, né? Eu espero que eu consiga fazer mais uns gols aí, se quiser, e trazer esse título inédito para Erechim. Tá chegando a hora. Vem aí a final do Gauchão e você vai conferir tudo aqui na RBS TV. E o Inter descobriu no início da tarde o futuro do time na Copa Sul-Americana. O sorteio colocou junto com o Independiente de Medellín, da Colômbia, o 9 de outubro do Equador e o Guairenha do Paraguai. Apenas o primeiro colocado avança para as oitavas de final da competição, que começa no dia 5 de abril. A Conmebol vai divulgar nos próximos dias a tabela com a ordem. Eloy, volto a falar aqui da Orla do Guaíba, esse lugar conhecido, curtido, querido de todos os porto-alegrenses, né? Um lugar para celebrar o aniversário de Porto Alegre, 250 anos amanhã. Tem bastante movimento por aqui, viu? Tá uma noite bonita, uma noite agradável, muita gente circulando ainda por aqui. Mas quem está chegando ou quem está saindo são essas imagens aí que a gente mostra ao vivo que marcam as pontes do Guaíba. A antiga ponte do Guaíba, que é oficialmente chamada de Ponte Getúlio Vargas, funciona desde 1958 como ligação entre a capital e o sul do estado. E temos também a nova ponte do Guaíba, né, que foi inaugurada em dezembro de 2020, depois de anos de espera. Ponte que tem quase 3 quilômetros de extensão, ligando a BR-290 a 116. Por aqui, na Orla do Guaíba, eu volto a conversar com o criadores do coletivo Poa Inquieta. A gente vai conversar um pouquinho sobre economia criativa, que, aliás, César, muita gente não sabe nem o que significa, né? E o potencial que tem para a transformação. Pois então, Dani, né? A economia criativa é um conceito relativamente novo, né? Normal que as pessoas não conheçam. Mas ela é base de um desenvolvimento sustentável e responsável de qualquer cidade ou de qualquer região, né? A economia criativa, basicamente, ela trabalha com recursos intangíveis, diferente da economia tradicional, que trabalha com recursos como, sei lá, matérias-primas, fontes de energia. A economia criativa, ela trabalha com recursos intangíveis que são, basicamente, o pensamento criativo, a criatividade, a experiência, o conhecimento, né? E é uma oportunidade de empreender também, né? Nós mostramos há poucos dias no RBS Notícias que do ranking das 10 cidades mais empreendedoras do país em 2022... Porto Alegre ocupa o 6º lugar. O empreendedorismo é o motor, né, da economia, né, dessa nova economia especialmente. E quando a gente fala de economia criativa, a gente precisa entender que ela também é capaz de ser inclusiva, né? Porque a economia criativa, ela amarra a questão econômica, cultural e social. E com isso a gente tem uma visão de desenvolvimento inclusivo, de desenvolvimento sustentável. O que eu acho que é o objetivo, né, de todos nós aí como cidadãos que olhamos para o mundo e não olhamos só para a cidade instagramável, olhamos para toda a cidade, né? É verdade, a cidade que a gente enxerga e a que está escondidinha lá também, e a que está invisível. César, muito obrigada, foi um prazer falar contigo, obrigada por estar conosco aqui no RBS Notícias. E olha, hoje Porto Alegre faz um dos maiores bailes de debutantes da história da cidade. 250 meninas que completam 15 anos em 2022 participam da festa e o Jefferson Ajeito está lá no Parque da Redenção, local do evento. Boa noite, Jefferson. Tem muito movimento por aí? CPUR
Oi, Dani, muito boa noite a você que nos acompanha. Muito movimento de familiares e também das debutantes que acabam de chegar ao Parque da Redenção. E é uma imagem impressionante que eu quero compartilhar com vocês. São mais de 200 meninas, 200 debutantes, meninas que agora em 2022 completam 15 anos. Prefeitura para participar dessa festa, viu? Depois participaram de cursos oferecidos pela Prefeitura, inclusive de preparação para o mercado de trabalho. Hoje elas estão aqui para essa grande festa que está só começando, viu? Uma grande rede de solidariedade foi criada para a Noite do Baile. Quero compartilhar com vocês imagens que nós gravamos há pouco, enquanto as meninas estavam se maquiando e fazendo os últimos ajustes nos vestidos. Muitos profissionais se juntaram à iniciativa de forma voluntária. Costureiras, cabeleireiras, manicures. Os vestidos que as debutantes usam hoje foram doados por centenas de pessoas de várias regiões do estado. Agora, de novo, imagem ao vivo aqui no Parque da Redenção, para contar para vocês que a festa está só começando. Qualquer pessoa pode chegar aqui para acompanhar, viu? As debutantes vão dançar valsa, vão tirar fotos. Muitas dizem que não teriam condições financeiras de realizar um baile de 15 anos. O sonho sempre teve ali, é realizado hoje, junto ao aniversário de 250 anos de Porto Alegre, Eloy. Pois é, Jefferson, e amanhã tem Jornal do Almoço especial para comemorar os 250 anos da capital. Em frente à Prefeitura, com a OSPA, com bolo, com muita alegria, mas também de vários outros pontos para mostrar os caminhos de Porto Alegre. Parabéns, Porto Alegre. Muito boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos e parabéns, Porto Alegre. RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul Afinidade. Consultoria especializada e atendimento exclusivo. Seja Banrisul Afinidade.